Bom dia a todos e todas. Meu nome é Cláudia Meirelles, sou diretora de comunicação aqui da BRH São Paulo e Head de RH da Itaúsa. Estou muito feliz em poder apresentar a vocês este webinar com o tema Importância das ações de prevenção nas organizações. Antes de mais nada, vamos agradecer nossos patrocinadores de gestão, Aon, AC Camargo Center, Consiga Mais, LHH, Healthbit, Propay e Universe. Agradecemos também a BRF, que está patrocinando esse evento com os kits de Natal Sadia e Perdigão. Vamos agora ver um rápido vídeo de apresentação, por favor. Excelente esse vídeo da BRF, agradecemos mais uma vez ao patrocínio a esse evento. Aproveito e convido também a todos a conhecerem mais sobre a BRH São Paulo e nossas ações para a comunidade de recursos humanos. É importante lembrar que depois deste webinar também, teremos um momento associado em outro link. Os associados que ainda não se inscreveram podem solicitar o link no e-mail da BRH, que é eventos@abrhsp.org.br. Não se esqueçam que teremos uma sessão de perguntas logo após a apresentação de cada palestrante, mas que já podem enviá-las pelo chat desde já. Então, agora é com prazer que eu gostaria de apresentar os nossos palestrantes. A nossa organização do dia eu apresentarei os dois palestrantes e depois eles terão cada um tempo para se apresentar, colocar um pouco do que eles têm feito nas empresas. Depois nós vamos ter o espaço todo para as perguntas de vocês. Então, por favor, já enviem essas perguntas antecipadamente. Bom, eu queria apresentar então para vocês o Dr. Tiago Celestino Chulan, Dr. Chulan, que é cirurgião de cabeça e pescoço, especialista e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e doutor em oncologia, além de professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Desde 2008, Dr. Chulan atua no serviço de cirurgia de cabeça e pescoço no AC Camargo Cancer Center e atualmente é head do Departamento de Prevenção e Diagnóstico Precoce do AC Camargo Cancer Center. Bem-vindo, Dr. Chulan. Dr. Rodrigo Filus é supervisor de benefícios de saúde e ergonomia corporativa na Volkswagen do Brasil. Fisioterapeuta e engenheiro, doutor em engenharia mecânica, bioengenharia, mestre em engenharia mecânica, com ênfase em gestão de produção e ergonomia, e pós-graduado em saúde do trabalhador e com formação de MBA para executivos. Então, para nós da BRH São Paulo, é um prazer recebê-los para a gente conversar um pouquinho sobre a importância das ações de prevenção nas organizações e o que ambos têm feito em suas empresas. Então, agora eu gostaria de pedir para que o Dr. Chulan abra o seu microfone e conte para a gente um pouco como tem sido isso no AC Camargo Cancer Center. Muito obrigada, Dr. Chulan. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Rodrigo. Primeiramente, agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, né? Uma iniciativa bastante interessante da BRH. Eu tenho visto, a gente da área da saúde acaba, quer dizer, da parte assistencial, acaba não acompanhando tão de perto esses movimentos, mas que depois que fui convidado, passei a me inteirar sobre os projetos e as iniciativas da BRH e parabéns para as pessoas que têm se engajado e têm se preocupado em trazer as informações para as pessoas de uma forma geral que fazem gestão e que estão à frente e coordenando uma série de outras pessoas. É um prazer enorme estar aqui. A gente vai falar um pouquinho, eu acho que, Cláudia, hoje, para a gente chegar no ponto crucial do que tem sido feito no AC Camargo, e mais que isso, né, o que o AC Camargo também tem feito para as organizações parceiras, né, porque o AC Camargo é parceiro de uma série de organizações, ele se preocupa muito com empresas parceiras, e essa tem sido uma iniciativa. A gente, como não é uma operadora, é uma instituição, a gente também se preocupa né, na aproximação e na oferta para essas organizações do que é feito para a nossa população interna. Eu acho que a gente precisa dar o start dessa conversa falando um pouquinho da importância do câncer na população, quer dizer, na nossa realidade atual, né? É o que a gente faz, é o core da instituição, então a gente entende um bocadinho disso e eu acho que vale a pena compartilhar isso com vocês.
E aí eu acho que para a gente falar de oncologia, de câncer, a gente precisa passar aí de forma rápida pela questão relacionada a alguns dados que a gente tem disponíveis hoje para que esse contexto fique um pouco mais fácil da gente digerir e debater, né? Então, para a gente tentar entender exatamente o que está acontecendo, a gente está vendo uma população né, mundial, mas mesmo a brasileira, envelhecendo. A gente sabe que a idade, de fato, é o principal fator de risco para câncer, né? Se a gente for parar e pegar os dados da literatura, a gente, ao longo da vida, né, as pessoas que vivem mais de 70 anos, a gente está falando aí para os homens de quase 40% de chance de desenvolver o tumor ao longo da vida. Claro que esse risco ele é maior à medida que a gente vive mais, né? Mas para as mulheres também não fica tão longe. As mulheres se cuidam mais, mas a gente está falando aí de 35%, 37% de risco acumulado no decorrer da vida, né? Esse aumento, obviamente, ele vai acontecendo de acordo com que a idade vai passando, né? A gente sabe também que a maior parte dos tumores, eles são relacionados à exposição a fatores de risco, né? A gente tem um componente genético, as pessoas associam muito essa questão de mas o câncer é uma doença genética, né? De fato, todo tumor, toda neoplasia, todo câncer é uma doença genética, né? Mas o fator hereditário, a herança de um fator de algum familiar, ela só acontece aí em 5 a 10% dos casos, né? A gente está falando aí que a grande parte das vezes a gente tem tumores desenvolvidos a partir de exposição a fatores de risco. E daí a importância do que a gente está falando hoje, que é a prevenção, né? Para a gente ter uma ideia de número, aí no Brasil a gente está falando de mais ou menos 600 mil novos casos por ano de câncer, né? Nos Estados Unidos, que é onde a gente tem uma referência de dados um pouquinho mais refinada, a gente está falando quase de 2 milhões de pessoas com câncer por ano, com quase 600 mil mortos por ano por câncer, né? Então, é um assunto que vem, palpitante, porque quando a gente fala de prevenção, parece muito intuitivo, parece muito óbvio que precisa ser feito, e na grande parte das vezes né? Mas as pessoas, justamente pela facilidade, pela menor complexidade, acabam não dando valor, né? E daí a importância do que da gente discutir isso, da gente, de fato, esmiuçar um pouquinho essa situação, né? Se a gente for pegar todos os tumores, Cláudia, eu não sei se vocês têm essa informação, mas quase 50% desses tumores eles poderiam ser evitados se a gente tomasse as medidas de prevenção ao longo da vida. E quando a gente fala de prevenção, né, cabe aqui ressaltar que prevenção é basicamente evitar a doença a partir de algumas medidas que são instaladas, que obviamente precisam ser custo-efetivas, e a gente vai discutir um pouquinho disso, né? Mas são medidas, na grande parte das vezes, simples e que geram uma economia futura e gigantesca, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de implementação de programas, de divulgação de informações, né? Um trabalho britânico recentemente mostrou que grande parte da falta de adesão das pessoas e falta de engajamento das pessoas nos programas de prevenção organizados são por falta de informação, né? Daí o nosso papel aqui de estar trazendo informação para que a gente possa elaborar estratégias cada vez mais robustas aí para onde a gente trabalha, para as organizações que a gente atua, né? Bom, quando a gente pensa em exposição, né, fatores de risco e essa coisa, que causa de fato o câncer, a gente está falando aí que poucos fatores de risco são muito conhecidos, como cigarro, álcool, sexo desprotegido, né, atividade sexual desprotegida, falta de atividade física, sobrepeso. E nessa pandemia aí cabe ressaltar que a nossa população ficou mais em casa, grande parte das pessoas se preocupou menos em relação à questão da alimentação, houve um ganho, né? A gente não tem ainda esse dado publicado, mas existe uma impressão de que as pessoas ganharam um pouco mais de peso. Talvez aqui, se a gente for conversar entre a gente, talvez a gente já consiga chegar a essa conclusão. Não né? faça essa pergunta. Então, quer dizer, existe essa tendência, e a gente sabe que a obesidade hoje ela é responsável, ela é um fator de risco para quase 10 tipos de tumores, né? E obesidade, eu digo não só a obesidade mórbida, mas o sobrepeso por si só, né? Que obviamente carrega por trás a falta de atividade física, uma alimentação equivocada, enfim, tudo isso vem por trás e que a gente sabe também que são fatores importantes, né? Os países envolvidos, Cláudia, hoje, para a gente ter uma ideia aí, eu acho que começa a falar um pouco de gestão, que é o que vocês se interessam mais, eles basicamente, do budget que eles têm para a saúde, né? Para todas as áreas, tratamento, survivorship, diagnóstico, enfim, a gente está falando que 25% dos budgets de pesquisa hoje dos países
né, que são mais avançados em medicina, eles são destinados à prevenção e diagnóstico precoce, né? Mas aí cabe ressaltar uma coisa que eu acho que é o grande X da questão nessa discussão de hoje, né? Que são, quer dizer, vale a pena fazer prevenção de forma aleatória? Eu acho que informação sempre é válida em qualquer esfera, tá? Mas, né, do ponto de vista técnico, né, para a gente ter sentido, né, em um programa de prevenção, ele precisa ser organizado, ele não pode ser um programa de oportunidade, né? Eu sempre comparo que o programa de oportunidade, que seria uma fotografia, ao passo que o programa populacional organizado, ou seja, que é o que as organizações elas propiciam para a gente, o controle daquela população. A gente está enxergando exatamente quem faz parte das organizações, quantas mulheres, quantos homens, qual a faixa etária, quem, eventualmente, se a gente quiser ser um pouco mais minucioso, a gente vai saber quem fuma, quem não fuma, quem está acima do peso, quem não está, né? Todas essas informações, eventualmente, elas podem ser gerenciadas, podem ser trabalhadas para que a gente possa, então, fazer um filme daquela população ao longo do tempo. É claro que existe um turnover aí das pessoas, né? Em qualquer organização existe esse turnover, mas a massa crítica a gente mantém ao longo do tempo, e para essa massa, se a gente consegue fazer algo organizado, algo em que a gente consiga ver início, meio, né, e fim, de fato, para esse tipo de estratégia a gente tem muita importância e faz muita diferença, né? Porque, de fato, para essa população a gente vai fazer um diagnóstico provavelmente no momento oportuno, onde seguramente, e todos os dados de trabalho são muito claros em dizer, onde quando a gente diagnostica as doenças numa fase inicial, é claro, é óbvio que elas vão custar menos do ponto de vista financeiro, mas o tratamento é menos complexo, a desinserção social também é menor. Quer dizer, a gente tem aí uma série de vantagens que são bastante relevantes, né? Então, acho que com esse... E aí, para a gente finalizar essa parte da introdução, acho que é bastante importante entender... Bom, um último dado que eu chequei, né, a respeito dessa questão de... Né, porque as pessoas falam, puxa, mas quanto é que a gente vai implementar um programa de prevenção, a gente vai investir em prevenção, e será que a gente consegue mensurar o quanto a gente consegue economizar, né? Falando da parte financeira mesmo, porque às vezes a gente, como gestão de pessoas, a gente também precisa se preocupar, né? Por mais que a gente esteja preocupado com o ser humano, mas no final das contas a gente também está gerindo recurso. Então, e quanto mais recurso a gente economiza, mais pessoas a gente consegue abranger, né? Então a gente está falando aí que se a gente eventualmente, né, os países que fazem essa análise de custo-efetividade, custo-benefício, a gente tem aí, para cada 10 bilhões de dólares investidos, a gente tem 100 bilhões de economia em relação a tratamentos, ou seja, a gente está falando de uma proporção de 1 para 10 aí, né? Quer dizer, o retorno ele é muito grande, mesmo na gestão na questão do recurso, e esse recurso, obviamente, ele pode ser reinvestido em estratégias cada vez mais robustas de prevenção, né? E aí, olhando um pouquinho para o AC Camargo, quer dizer, o AC Camargo hoje tem se preocupado com a população interna dele. A gente, quer dizer, a gente sim tem um programa e um portfólio de ações que a gente oferece para todas as organizações parceiras, né? Esse portfólio é bem robusto, com palestras, enfim, pacote de conteúdo, webséries. A gente se preocupou em ter um portfólio bastante abrangente e que é disponibilizado para as organizações que tiverem interesse na nossa expertise, eventualmente que a gente compartilhe, eventualmente a gente até audite as populações organizacionais, né? E para nós a gente tenta fazer esse dever de casa, né? Acho que aqui vai um debate, né, que eu já ventilei, mas que eu acho que vale a pena a gente discutir, que é a grande dificuldade de a pessoa que faz prevenção, quer dizer, ele não é doente, né? Quer dizer, a gente está, na verdade, falando de pessoas que têm seu dia a dia, a sua vida, né, a sua vida instalada ali, e achando que está tudo ótimo, tudo bem, né? E é difícil a gente mobilizar essa pessoa e conscientizar de que aquilo pode acontecer com ela, né? De que ela é, por si só, uma pessoa que carrega um risco intrínseco à questão de estar envelhecendo, eventualmente ao fato de ser mulher ou ser homem, enfim. A gente sabe que tem fatores relacionados ao gênero. Então, quer dizer, riscos existem, independente se, você, por exemplo, você tem hábitos saudáveis ou não. É claro que o fato de você ter hábitos saudáveis, de não ser obeso, de não fumar, não beber, enfim, tudo isso contribui para que a sua chance seja menor, mas isso não faz com que você tenha
uma chance zero, né? Então a gente motivar essas pessoas e promover o engajamento delas é muito difícil. A gente viveu isso nos últimos 2 anos aí na nossa população especificamente, que é o desafio de engajamento dessas pessoas. Quer dizer, a gente tentou ao longo desses últimos 2 anos, né, abraçar a nossa população no sentido de existe também uma coisa interessante, né, na estrutura do AC Camargo, que é uma ligação rápida aí entre prevenção e assistência, né? Quer dizer, existe um elo aí muito bem fechado e muito coeso entre os protocolos que a gente faz na prevenção, que são os protocolos usados no mundo inteiro, né? E os protocolos institucionais da assistência. Então, esses pacientes, eles são, obviamente, direcionados num fluxo muito linear, né? Onde a coisa acontece de forma muito rápida, né? Mas mesmo assim, o principal problema é de fato fazer com que as pessoas entendam a importância disso, né? Essas pessoas entendam, a nossa população é uma população específica que lida com pacientes com câncer. Então, geralmente são pessoas que sabem exatamente o que a doença é capaz de fazer, né? Porque a gente aqui, né, as pessoas, os leigos de uma forma geral, as pessoas que não são da área da saúde, elas fazem ideia, porque às vezes tiveram um familiar, tiveram um colega, um amigo, né? Tiveram um funcionário, né? Mas a gente lá está falando de pessoas que lidam todos os dias e todos os momentos com pacientes oncológicos. Então esperava-se que nessa população especificamente a gente tivesse um engajamento maior, tá? Agora, o que a gente pôde observar, e a gente fez esse programa, e a gente, né, implementou esse programa abrangendo não só os colaboradores, mas também familiares, cônjuges, tá? Então... Doutor Chulan, eu vou pedir então para a gente passar para o Rodrigo Filos agora. Perfeito. E depois a gente volta, porque eu quero unir as duas experiências Ótimo. De vocês de prevenção, aí eu acho que vai ficar bem balanceado aqui na nossa conversa, perfeito, tá bom? Perfeito. Então, muito obrigada. Eu gostei muito, principalmente do que você falou também de budget de pesquisa, então eu vou guardar também isso para a gente falar depois. Eu queria então pedir para que o Rodrigo Filos falasse um pouquinho do trabalho que ele vem fazendo na Volkswagen e compartilhar isso para a gente. Por favor. Bom, primeiro, bom dia, agradecer o convite e é muito bacana estar aqui podendo compartilhar um pouquinho da nossa experiência aí de prevenção dentro das organizações, né? Principalmente da nossa organização. Preparei um materialzinho só para guiar aqui a discussão. Só para vocês terem ideia, hoje a gente tem aproximadamente 15 mil empregados. Quando a gente fala de vidas que a gente busca fazer prevenção, são aproximadamente aí 52 mil vidas dentro desse contexto aí do nosso plano de saúde. A gente fala de empregados e dependentes, né? Quando a gente olha para a questão de saúde populacional, nosso processo de gestão, a gente tem uma bandeira aí, né, um guarda-chuva que a gente chama de Mais Saúde Volkswagen, e a gente tem várias áreas de atuação, né? Desde o nosso programa de well-being, do Viva Bem Volkswagen, né, vou mostrar um pouquinho para frente, até um Pratique Saúde, né, que seriam alguns exames de check-up que a gente disponibiliza para todos os empregados. Tem a parte de saúde e segurança ocupacional, que é um processo de legislação, mas está totalmente integrado, e tem aí a nossa hashtag Sua Saúde Conta Muito, onde a gente expande isso para todas as nossas vidas, para todos os nossos beneficiários, tá? Olhando um pouquinho para o processo de prevenção do Viva Bem Volkswagen, né? Hoje a doutora Daniela coordena isso junto com as unidades, né? Ela é responsável pela saúde corporativa. Então são alguns pilares importantes, né? O Ser Positivo, né? Que é o nosso programa de saúde mental, que mais do que nunca nessa pandemia a gente trouxe à tona uma discussão muito importante, né? De estar evidenciando, estar mais próximo dos empregados, né? O nosso programa Ser Ativo de condicionamento físico, o Estar Junto, né? O nosso processo de acompanhamento social, esse é um pilar muito importante, né? Aí exemplificando, né, até como o Thiago falou, né, a gente não vai fazer prevenção só por fazer, apesar de toda a prevenção ser bem-vinda, ela tem que ser muito bem coordenada. Então, a gente procura estar perto do empregado, estar perto do beneficiário, trazendo aí os canais da companhia, desde o aplicativo, né, acompanhamentos diários aí de exercícios físicos, aula de burn dance, aula de body combat com os nossos parceiros, né. Outro ponto importante, né, tem alguns canais que nós disponibilizamos para os empregados e familiares, aí desde Instagram, grupos de WhatsApp, para discussão desses pilares, né, dos pilares de saúde física, saúde mental, que são muito importantes. Então, dessa maneira, a gente está mais próximo dos nossos empregados aí, tá bom?
Eu vou pedir para a Gisele colocar o vídeo, só para ter uma ideia, muito rapidinho aí, Gisele, para mostrar um pouquinho de como a gente chega às pessoas, né? Acho que esse vídeo é muito importante para a gente aqui, tá? Esse é um vídeo feito pelos próprios empregados, né? Então, a gente tenta trazer aí, né, a integração das pessoas com pequenos desafios, né? Isso muito mais evidenciado durante a pandemia. Então, os empregados mandam os vídeos, né? Isso é compilado na unidade, participam com a família, né? Então, buscando aí trazer esse conceito de mudança cultural, né? Da mudança do foco em prevenção, né? Então, a gente, isso em todas as unidades aí, através dos grupos de Instagram e WhatsApp, nós trouxemos um desafio. Esse aí, no caso, começaram aí com um número de polichinelos e chegaram mais de 10 mil, e essa competição natural entre as áreas, ela é muito bacana, tá bom? Acho que tá bom, Gisele, do vídeo, até para a gente não tomar muito tempo, o vídeo acaba estendendo um pouco mais aqui, tá? Deixa eu voltar aqui no meu screen aqui. E aí a gente, óbvio, né, olha para uma questão de saúde mental, saúde física, a gente também tem responsabilidades aí de um pilar, né, desse Viva Bem, que é o ser seguro, né, que é a segurança do trabalho, segurança dos empregados no trabalho. Então temos aí laboratórios de segurança com treinamentos virtuais, onde a gente busca sempre trazer o conceito de segurança alinhado no mesmo conceito de saúde aos nossos empregados. E a gente não podia esquecer aqui de todo o contexto de ergonomia, que é muito, perdão, mais aqui, porque é muito importante para a gente. Aí nós somos uma fábrica de carro, a gente traz um conceito de prevenção, melhorando os nossos postos de trabalho aí, né, com processos de análise digital, buscando sempre trazer o conceito aí de equilíbrio de saúde e produtividade dentro dos postos de trabalho, tá bom? E olhando aí para o conceito de plano de saúde, muito rapidamente, né, desde 2016 a gente quis modernizar esse conceito exatamente para que a gente soubesse aonde a gente ia atacar com os programas de prevenção, tá? Aonde a gente ia fazer gestão de saúde populacional. Então, nós pegamos toda a nossa base de sinistros, de usuários, né, e trouxemos aí uma transformação e evolução digital, trazendo aí melhores análises preditivas, né, uma melhor gestão financeira, né, dos nossos recursos, como o próprio Tiago Chulan citou para a gente, né, eu consigo alocar melhor os recursos e fazer a prevenção efetivamente onde eu preciso. Então, essa transformação foi muito importante para a gente aí nos últimos anos, para que a gente trouxesse aí, através de um Data Analytics, vários KPIs, um BI fenomenal, a gente consegue ver os níveis de internação, por grupos de internação, se é ortopedia, se é coluna, se é neurologia, assim por diante, os exames, e distribuir melhor o recurso, distribuir melhor a prevenção. E, obviamente, a gente saiu daquele modelo básico, onde as empresas contratam uma consultoria, que contrata uma operadora, que contrata uma rede médica. Esse é um modelo que nos exime da responsabilidade de trazer o processo de prevenção. Então, a gente avançou para um modelo onde nós, né, a Volkswagen, temos a responsabilidade de juntar todos os stakeholders, todas as pontas. Nós somos parceiros do AC Camargo também, no que diz respeito à referência de oncologia, né? Temos parceria com outros hospitais, com outros laboratórios da rede, né? E, obviamente, temos aí uma parceria muito grande com operadores de saúde. Então, a gente até brinca que a gente coloca todo mundo para discutir aqui a nossa vida, é onde a gente vai efetivamente alocar melhor os nossos recursos, buscando a prevenção de acordo com o que a gente está vendo dentro das nossas carteiras, né? Então, óbvio, focando para a prevenção primária, secundária e até terciária, que são pontos muito, muito importantes de serem discutidos aqui. Bom, e óbvio, né, isso faz com que a gente amplie uma estratégia não só para dentro da companhia, né, onde a gente envolve as áreas específicas de finanças, relações trabalhistas, o próprio board, o próprio sindicato está envolvido com a gente nesse processo de prevenção, e traz aí linhas de ações buscando melhorar a experiência do beneficiário, né, e óbvio, né, equilibrando essa questão de custo-benefício que é tão importante para a gente para nós dentro da organização.
Então, toda essa estratégia montada aqui, desde processos de segunda opinião, hospitais referência, é importante do princípio gestão, mas muito mais do que isso é envolver, né, os nossos beneficiários, os nossos empregados, num processo de comunicação, né? A comunicação que eu faço para um grupo de crônicos é diferente de um grupo de inativos ou de um grupo de empregados que realmente não são high users. Então, tudo isso precisa ser customizado. Então, esse é um exemplo aí da campanha que a gente já traz desde 2019, o hashtag Sua Saúde Conta Muito, e a gente traz aí a responsabilidade para o titular, para o dependente, e traz os canais, né, de que, óbvio, a mudança começa a partir da pessoa, mas traz os canais possibilitando que essa mudança aconteça, né? Então, esse é um exemplo aí do que os ex-empregados receberam em casa, os familiares receberam em casa, né? E, óbvio, além de receber aí uma comunicação em casa, o nosso empregado, ele recebe a comunicação direta no aplicativo, onde 98% aí dos nossos empregados usam diariamente o nosso aplicativo, é um canal muito bom de comunicação, né? A gente mostra aí os canais que a gente tem com as operadoras, com os parceiros de saúde, né? Isso se efetivou muito mais durante a pandemia, né? Obviamente que a pandemia aí nos forçou a estar mais perto digitalmente das pessoas, mas a gente traz aí os canais de telemedicina, os canais de suporte psicológico. Poxa, eu não vou ao pronto-socorro mesmo, eu preciso acompanhar aí o meu processo de tratamento porque eu tenho uma doença crônica. Então, a gente deu as ferramentas para que os beneficiários, de maneira geral, pudessem utilizar e, óbvio, sair do recurso do pronto-socorro e ir para o recurso da minha consulta eletiva com o meu médico. A gente conseguiu isso e, óbvio, só conseguimos isso com a parceria junto com a rede credenciada, com os hospitais parceiros, junto com as operadoras, né? E junto aí com as nossas consultorias que nos assessoram em todo esse processo de gestão de saúde populacional, né? Então, a ideia realmente era passar um pouco, né, da nossa vida, onde a gente atua internamente junto aos empregados com prevenção, mas também expandindo isso aí para toda a nossa rede de beneficiários aqui dentro da Volkswagen do Brasil, tá bom? É isso, um pouquinho do que eu trouxe aqui, Cláudia, obrigado. Tá ótimo, eu que agradeço, muito obrigado aos dois, né, por essa introdução das atividades que vocês têm feito, desenvolvido. O Dr. Chulan trouxe aí também uma boa perspectiva de mundo, né, principalmente nesse mundo da oncologia. Uma coisa que vocês tocaram, e eu acho que é importante, né, o Dr. Chulan estava começando a falar a respeito também da importância de se fazer uma prevenção numa organização como é o AC Camargo, também para os seus colaboradores, porque uma vez que eles lidam tanto e direto, né, com situações aí no dia a dia muito, muito complexas, ligadas à oncologia, eles também têm que ter todo esse cuidado com a prevenção. E nas organizações, nós sabemos que isso é sempre um desafio. E talvez a pandemia tenha trazido um pouco mais ainda esse desafio, porque as pessoas ficaram com medo, né? Eu acho que teve um início muito assim, só sigam para o hospital se for Covid, cuidado, e teve toda também uma comunicação ligada a isso, que em algum momento isso talvez apareça, né? Então, eu gostaria de saber de vocês, só um pouquinho, por favor. Eu tenho uma Alexa aqui em casa que de vez em quando ela se mete nas nossas conversas, então eu devia ter desligado até. Mas então eu queria ouvir de vocês um pouquinho como tem sido essa experiência de prevenção nesse momento e o que cada uma das empresas de vocês tem feito a respeito. Cláudia, Quem quiser começar. vamos lá, vou falar porque o Rodrigo deve estar com a boca seca. Vamos lá. Bom, realmente o Covid ele mudou um pouquinho o ritmo e o engajamento das pessoas, principalmente no que diz respeito à prevenção, justamente porque hoje a gente tem uma patologia nova, uma coisa que muitas pessoas não tiveram a oportunidade de viver, né? Um momento difícil, porque é uma patologia que a gente não conhece exatamente a sua capacidade, o seu impacto real, né? Muita especulação, muita informação truncada, pouco dado científico, pouco dado embasado, né?
de qualquer forma, o medo ele prevaleceu no primeiro momento, onde, de fato, mesmo os pacientes, eu digo, não é nem só em relação à prevenção, mas mesmo os pacientes com câncer, provavelmente ficaram com receio de procurar o hospital, né? E é esperado que em algum momento esse número, né, essas pessoas voltem para o sistema, né? Infelizmente, a gente acabou tendo um represamento. A gente fala pelos números do AC Camargo, que chegou a ter uma queda de movimento, né, de assistência de quase 70% no pico aí da pandemia, né? Agora as coisas vão retomando, até porque as pessoas voltam a fazer exames, eventualmente voltam é aquela história, na prevenção principalmente, onde a gente tem uma fase, né, que a gente chama de prevenção secundária, onde a gente atua numa fase subclínica da doença. Quer dizer, os pacientes não têm sintomas, eles descobrem em exames, com achados de exames, né? Essas pessoas voltaram a fazer alguns exames agora, mas a gente ainda tem um fluxo retardado em relação ao fluxo normal de pessoas. As pessoas ainda estão com receio, até porque tem esse receio de segunda onda, né? Muita especulação a respeito de sai ou não sai vacina, enfim, tem uma série de desafios que vão se colocando. O que a gente faz, na verdade, e o que a gente tem tentado fazer é levar informação para as pessoas de uma forma geral, levar informação para as empresas, para as organizações, para que elas possam, então, diante disso, diante da população delas, fazer um trabalho específico e voltado para aquela organização, né? Bom, é basicamente isso, né? No AC Camargo, a gente tem feito, como eu disse, o trabalho com os colaboradores e olhando para dentro da instituição, mas existe sim, e aí eu queria até despertar um pouquinho a expertise de vocês em organizações, né? Eu vejo que existe, né? O Filos mostrou bacana ali a questão do desafio, dos polichinelos e tudo mais, isso como prevenção primária funciona muito bem, mas eu ainda vejo um desafio grande, por exemplo, nas implementações de medidas de rastreamento, quer dizer, prevenção secundária, que seria realmente para aquelas faixas etárias e gêneros, a instalação de programas que sejam estruturados. Então, a gente no AC Camargo vive isso, e aí eu ressaltei, né, mesmo tendo uma população que atende pacientes com câncer o tempo inteiro. Então, eu imagino que isso fora de um ambiente como o nosso seja mais difícil ainda. E aí a pergunta, né, que eu acho que vale o debate, como a gente conseguiria motivar essas pessoas? Quer dizer, a gente, por exemplo, tentou uma estratégia de tentar atrelar esse rastreamento aos exames de medicina do trabalho, né, porque são exames obrigatórios, né? Não funcionou tão bem, né, porque no final das contas a gente não pode obrigar a pessoa a ter que fazer aquele tipo de programa. Então, quer dizer, fica essa pergunta no ar aí, eu gostaria de ouvir o Filos, eventualmente a Cláudia, se quiser palpitar em relação a isso também. Claro. Eu até completo aí com uma pergunta que a gente recebeu, Filos, de como engajar esse colaborador que tem essa doença complexa, né, aqui estão sendo chamados, que é o câncer, a focar o seu tratamento em um prestador de referência que a Volkswagen indique, e como acompanhar isso? Como que vocês fazem isso? Tá bom. Bom, um passo atrás, né, o Chula comentou um pouquinho, né, poxa vida, a gente precisa rastrear e entender a população. Então, todos esses indicadores que eu mostrei nos permitiram aí conhecer os nossos grupos, né, os que iam para o grupo de ósseos musculares, que iam para os grupos de doenças crônicas específicas, o grupo de obesidade. Então, nós criamos, né, meios de rastrear isso inicialmente, né? E aí, quando veio a pandemia, o medo do desconhecido, nossa preocupação era estar perto das pessoas. Então, acho que o primeiro fator que nos permitiu aí acompanhar os grupos onde a gente tinha essas especificidades por cronicidade, né, onde a gente precisava continuar fazendo prevenção, a gente seguiu essa agilidade por ter essa parceria, rede credenciada, com consultoria, com operadora de saúde. Então, inclusive, desde o início da pandemia, nos reunimos semanalmente com todas as operadoras e a grande maioria dos prestadores, buscando entender, né, como está a nossa população nesses locais. E a gente trouxe também um conceito de navegação aí, já não é uma atenção primária à saúde, isso serve como primário, mas também para quem já tem esse secundário identificado. A gente trouxe grupos de navegação, enfermeiras navegadoras, para auxiliar o beneficiário nesse sentido, né? Inclusive, eu cito a AC Camargo, porque nós temos casos em acompanhamento lá, e a instituição, o hospital, sempre nos deu muita abertura para que os nossos médicos acompanhassem efetivamente o que estava acontecendo com os nossos casos lá, e todos foram acompanhados durante a pandemia. Isso é muito, muito bacana. E aí o engajamento do colaborador em relação
uma doença como o câncer, né? É óbvio que a gente tem uma rede que ela é aberta, ela é de livre escolha. Mas fica claro também que quando o colaborador adere, ou o empregado, ou o beneficiário, ou o familiar, adere a algum tipo de programa, como é a questão, por exemplo, do OnPrev, né, o nosso programa de prevenção oncológica, quando ele adere a esse tipo de programa, ele tem a opção, olha, você quer passar por um especialista de uma referência nossa, a gente dá essa opção de uma segunda opinião, ou uma terceira opinião, assim por diante. Isso fica a critério dele, mas a experiência tem nos mostrado que ao empregado, ao familiar aderir às nossas recomendações, ele tem se engajado, né, no processo aí de acompanhamento, seja de um tratamento de uma doença, né, ou até mesmo por um processo de prevenção primária. Por exemplo, de alguns médicos de família que já trabalham conosco dentro da nossa unidade da Anchieta, por exemplo. As pessoas simpatizaram com o programa de atenção primária, né, simpatizaram com o médico da família e aderiram espontaneamente a isso. É óbvio que isso é uma curva também de aceleração, onde as pessoas vão aprendendo, né, e queira ou não, a boa prática vai prevalecendo. As pessoas falam, puxa, eu estou sendo acompanhado por um especialista no local de especialidade X, né, e isso no boca a boca acaba passando e prevalece muito, tá? Mas a experiência tem sido boa no sentido do engajamento e estar disponível para as pessoas. Excelente, excelente. Nós temos uma pergunta aqui que é sobre como implementar um programa de prevenção numa empresa que nunca teve nenhuma iniciativa. Por onde começar? Filuz comentou que na Volkswagen vocês até mudaram a forma como vocês se relacionavam aí com todos os parceiros e tudo mais. Mas pensando numa empresa que não tem ainda nenhuma iniciativa de prevenção, por onde vocês acham que ela deveria começar? Cláudio, eu acho que a gente precisa trabalhar bastante com, primeiro, um pilar básico e principal, que é a informação, né, que é levar a informação para esse público, né, a importância das medidas de prevenção. E eu acho que a medida mais básica para que a gente começar qualquer programa de prevenção em uma organização seria conhecer essa população, né? Então, saber exatamente quem compõe essa organização, qual é o perfil de gênero, perfil de faixa etária, enfim, saber quem são essas pessoas, e isso eu acho que é um dado relativamente fácil para as organizações. E a partir daí, tentar desenhar algum fluxo, e aí eu acho que, de novo, né, fazer com que haja engajamento é o mais complexo. Por quê? Porque prevenção, ela funciona muito bem quando a gente tem aquele sistema, como eu disse, organizado, né? Uhum. A prevenção oportunística, que seria aquela fotografia, simplesmente quem quiser fazer, faz, quem não quiser. Essa é uma prevenção que, eventualmente, vai funcionar em nível indivíduo, mas ela não vai funcionar em nível populacional. Então, quer dizer, a gente não vai ter resultados tão interessantes, falando do ponto de vista conceitual, né? A gente não vai ter resultados... É claro, quando a gente não tem nada e parte para um rastreamento oportunístico, já é um passo. Mas o ideal é que a gente chegue na questão organizada, quer dizer, uma prevenção que, sim, tem um pilar importante, como a Volks, por exemplo, tem, de um trabalho muito, muito grande em prevenção primária, né? Mas que a gente, na prevenção secundária, não deixe simplesmente... Quer dizer, essa população precisa ser, de fato, navegada. A gente precisa ter pessoas que, de fato, vigiem aquela população, façam busca ativa dessa população, que liguem e falem, olha, esse ano a gente, né, a senhora tinha indicação de fazer um Papa Nicolau ou o teste HPV, a senhora não fez, né? Quer dizer, ter uma busca ativa dessa população. Mas eu acho que já é um passo que, apesar de parecer simples, já é um passo um pouco mais avançado. Eu começaria estudando a população, que é um passo extremamente simples, tentar entender e eventualmente implementar nas fichas de pesquisa perfil epidemiológico dessas pessoas em relação a peso, né, sobrepeso, enfim, eu acho que todas essas informações, aí existe um trabalho que deve ser sempre muito sincronizado entre quem estiver coordenando esse processo e a medicina do trabalho, né? Porque apesar de não serem áreas, obviamente, são áreas que têm uma zona de interseção e que podem contribuir muito nesse processo. Ótimo. Um ponto que me veio, Cláudia, assim, se a sua empresa não tem nada, né, é óbvio, né, você vai ter que olhar, e é bacana o que o Thiago falou, isso é uma verdade, você precisa realmente olhar e conhecer a tua população. Mas algumas pessoas acabam pensando o seguinte, puxa, eu já gasto tanto com plano de saúde, eu vou ter que gastar mais investindo nisso, mas é fato que a prevenção ela
é o fator principal que vai te fazer economizar depois no terciário, na internação e assim por diante. O primeiro passo realmente é conhecer a tua população, é entender, né, onde você vai ter que efetivamente alocar os seus recursos e ter esse mindset de que a prevenção ela é fundamental. Então, programas preventivos custam, mas eles são importantes, tanto de prevenção primária quanto secundária, eles são fundamentais para que você seja assertivo aí ou no tratamento, né, ou na prevenção, ou no exame preventivo, né, a questão da navegação, por exemplo, né, nós temos enfermeiros navegadores que auxiliam, né, os empregados, ex-empregados, né, e muito bem definida a estratégia por faixa de população, né, eu não vou atuar com um jovem de 23 anos da mesma maneira que eu atuo com alguém de 50 anos, de 40 anos, então, conhecer a população e estruturar isso faz com que você aloque melhor os recursos e, no final de tudo, o resultado com certeza vem, com certeza. Tá ótimo, Um dos outros pontos, né, eu acho isso bem interessante, um dos outros pontos que nós temos visto, principalmente no momento atual, né, o momento atual tem sido bem desafiador para a saúde, vamos dizer assim, eu notei que em alguns casos, como a sinistralidade baixou, até algumas operadoras colocaram um reajuste zero nos seus reajustes aí anuais, em termos de, ou foi muito menor do que dos anos anteriores. Como vocês veem isso aí, talvez a médio prazo? Isso pode estourar no ano que vem, em termos de uso, e a sinistralidade ficar mais alta e talvez descontrolada a partir do momento que a pandemia passe, né? Como que vocês têm visto isso e qual a percepção de vocês para esse assunto? Quer começar, Thiago? Pode ser. Bom, Cláudio, eu vejo isso como um ponto bastante... Bom, qualquer coisa que a gente fale aqui é especulativo, né? Porque, eventualmente, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer lá na frente. Mas baseado em questões até um pouco óbvias, né? Falando da parte de oncologia, a gente teve menos doenças crônicas agudizando, por exemplo, infarto agudo do miocárdio, doenças pulmonares, doenças na população infantil, né, porque elas pararam de frequentar a escola, né? Então isso seguramente existiu, mas em relação à oncologia, ele seguramente não deixou de ter mais câncer por conta da pandemia. Então, especificamente para esse setor, né, eu não acho que, por exemplo, a gente vai ter agora uma avalanche de infartos ou uma avalanche de... Não, acho que as pessoas eventualmente deixaram de estar expostas àqueles fatores naquele momento, e não é que a gente vai ter um efeito rebote relacionado a isso, mas em relação à oncologia, a câncer, a gente especula e imagina que isso sim vai acontecer. Quer dizer, muitas pessoas, como eu disse, deixaram de fazer exames, então muitas pessoas atualmente não sabem que tem câncer, né? Em algum momento vão descobrir. É muito provável que eventualmente a gente descubra isso numa fase um pouco mais avançada do que descobriria se a gente estivesse mantendo a rotina habitual. E pode ser sim que em oncologia a gente tenha um momento ou um efeito rebote esperado. Tá? Agora, eu não acho que para as outras patologias isso vai acontecer, até porque não houve a exposição naquele momento. Quer dizer, a gente ficou aí a gente está falando de março, do início da pandemia, a gente está falando aí de 7 meses, onde a gente teve, de fato, uma menor ocorrência de outras patologias. Mas câncer, eu acho que sim, em algum momento a gente vai ter que pagar essa conta do ponto de vista de tratamento, eventualmente, os tratamentos, se a gente tem doenças mais avançadas, a gente vai ter tratamentos mais complexos, né? Então, eu acho que é uma questão que vai acontecer na oncologia, não vejo como não acontecer, tá? Tá ótimo, tá bom. É uma pena. Olhando, Cláudia, para o sinistro de uma maneira geral, é óbvio, né? As carteiras tiveram redução de frequência, né? E é óbvio que a gente acompanha, as empresas que fazem gestão acompanham isso no mês a mês, né? Você tem um provisionamento de acordo com o teu histórico de utilização e assim por diante, né? E assim, há uma preocupação, né, do que possa acontecer. Né? Ninguém sabe quando virá esse repique, né? Mas de certa maneira há uma certa precaução tentando realmente ver
quando isso pode acontecer. Difícil dizer, né? Mas foi o que o Chula comentou, né? Tem pessoas que efetivamente deixaram de fazer seus exames ou até mesmo um procedimento eletivo, poxa, eu posso postergar. Eu acho que de fato isso mostrou para as pessoas que uma emergência realmente talvez não seja uma emergência, né? Talvez eu precise me preparar melhor. Talvez a gente possa trazer um pré-operatório, uma preparação diferente para coisas que não precisava acontecer visto como emergência, né? Mas do nosso ponto de vista de gestão de saúde populacional, né, a gente precisa continuar acompanhando, né, as linhas de patologias e entender efetivamente se de acordo com a minha média histórica ou com a minha utilização, eu tive algum tipo de redução de frequência pontual que porventura eu sei que vai acontecer. A gente tem feito alguns estudos, né, a gente tem muito mais do que isso buscado aí, estar próximo da população, orientando, né, continue o seu acompanhamento, faça a telemedicina, o uso dessa ferramenta, dessa metodologia, não deixe de ir no centro de atenção, né, mas é difícil de falar, porque a gente vai ver a vida voltando ao normal devagarzinho agora, né? Tá bom. Bom, nosso encontro, parece que tudo que é bom passa num segundo, né? Nosso encontro está chegando ao fim. E assim, de forma bem rápida, que mensagem de prevenção vocês deixariam aí para as pessoas que estão nos assistindo? Bom, acho que a mensagem principal é um slogan que a gente usa, o câncer tem pressa. Acho que, de fato, as pessoas precisam estar atentas em relação a isso. Fica só um lembrete para todo mundo que a gente está entrando agora no mês de prevenção de câncer de mama, que é um mês importante para as mulheres de uma forma geral. Então, as organizações que tiverem populações robustas em mulheres, né, acho que vale esse alerta. Todo mundo geralmente costuma fazer esse tipo de trabalho, mas fica aqui a nossa lembrança desse marco importante, uma vez que o câncer de mama é o tumor que mais acomete e mais mata as mulheres, né? Um grande abraço, obrigado pela oportunidade, viu, Cláudia? Obrigado, Filos, também, pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço. Filos. Bom, a gente acabou usando um slogan durante a pandemia aqui, né, que foi muito bacana, eu cuido de você, você cuida de mim, eu deixo que cuidem de mim. Eu acho que o fator de prevenção, ele vai nesse sentido do se permitir também. Pô, eu sei que é importante para mim, então eu estou sendo aqui beneficiado por uma série de ferramentas, né, que a minha companhia, a minha organização disponibiliza, então eu vou entrar nessa, né, eu acho que isso é óbvio, é uma decisão pessoal, mas isso é uma sementinha de comunicação, de informação que precisa ser contínua, né, para que a gente mude os velhos hábitos, né, eu acho que a persistência, o conhecimento da população são fundamentais para as organizações efetivamente darem essa virada cultural na questão de prevenção. Tá, obrigado aí, Thiago, Cláudia. Nossa, para nós, novamente, né, agradeço a vocês por vocês terem compartilhado essas experiências e conhecimento conosco. E agradeço também a todos que encaminharam as suas perguntas e participaram aí da nossa conversa para que esse debate fosse mais rico. Agradeço também a BRF por ter patrocinado esse nosso webinar. A ABRH São Paulo trouxe até você mais um conteúdo relevante. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. A BRH São Paulo. Conhecimento e desenvolvimento.